Voltamos. Do que falas? Então vamos começar. Não, você que tem que começar, né? Você que é o anfitrião. Ah, tá bom. Eu tô aqui a. Peraí, deixa eu achar a posição que eu Na quero. minha floresta. Acho que eu vou tirar isso daqui que você não tá usando seu óculos. Acho que eu quero ficar com a mão pra E eu cima. também. Acho que eu quero ficar aqui conversando bem descontraído. 3, 2, 1. Eu venho aqui poucas vezes esse espaço aqui, sabe? Venho poucas vezes por falta de tempo mesmo. Ah, você é muito tempo, você ocupa muito tempo do seu dia e tal. Eu ocupo muito tempo, mas o tempo que eu não estou ocupado, eu não priorizo a vinda aqui. Acaba que eu venho aqui pouco. O que está acontecendo? Estou ajeitando aqui a posição do Mas microfone. aí eu vou ter que começar? Pô, ou você edita depois. Ou não, pode deixar assim. Não sei se eu Natural. gosto. Então começa de novo. Então, aí eu venho aqui pouco. Não é por falta de tempo, não. Acho que é por falta de prioridade, sabe? Tudo é prioridade, né? A gente prioriza menos e acaba fazendo menos as coisas. Mas eu tenho uma. Muito barulho. Não tem problema, não. Natural. Ó, passarinho. O passarinho é Tá, bacana. começa de novo então. Se passar, passou. É floresta, floresta particular. Quando fala, aqui é minha floresta, mas é floresta particular. De vez em quando passa É, um disco voador. nós estamos aqui numa floresta particular, uma florestinha, que tem água corrente, tem árvore, Passarinhos tem cantando. passarinhos, muitos passarinhos. Mas também tem a vida urbana, o caos, né? O barulho. Então, relevem. Desde muito cedo, eu fui muito preocupado com as causas sociais. Eu herdei isso da minha mãe. Minha mãe era muito preocupada com causa social, com os menos favorecidos e tudo mais. Apesar de eu ter nascido numa família bacana, ter tido uma infância boa, eu sempre me preocupei com aquele que tinha menos. E a vida foi me levando até eu trabalhar no social. Hoje eu trabalho com mazela. Trabalhar no conselho tutelar é trabalhar só com dor. Dói é conselho. Não tem alegria lá. Uhum. Isso ele pode levar para a sua energia coisas ruins. Também pode deixar você em situações ruins também. Mas por incrível que pareça, as pessoas que sabem que eu trabalho lá, elas associam o conselho tutelar à adoção. E não tem nada a ver. O conselho tutelar não trata disso. Ele trata de prevenir a violação de direito. Mas acaba que esbarra na adoção, né? Vai ter um momento que alguma criança que a gente viu que foi violado o direito dela vai acabar parando num abrigo para que tenha restituído a sua vida familiar ou não. Ou que justamente seja o contrário, que perca o poder familiar e seja entregue à adoção. Então está quase que diretamente ligado a um processo de adoção, né? É, mas quem é que define é o juiz, né? E é um processo longo até que se defina isso. Tem que se esgotar todas as possibilidades da família, dos pais, da família extensa, a família afetiva. É o último do último recurso, a destituição do poder familiar. E aí as pessoas perguntam logo para mim assim: você é contra ou a favor da adoção? E aí quem fala, é, o conselheiro tutelar, ele não tem opinião formada. Eu não sou contra nem a favor. Eu prefiro que a criança permaneça com a família dela, família de origem, que tem toda uma história com aquela família.
O conselheiro tutelar ele vai preferir que o Estado contente, de todas as formas, colocar aquela família apta para os cuidados daquela criança. O cidadão Marcelo Prachedes, não, contra a adoção, porque eu acho que são sistemas diferentes, sabe? Uma criança que foi gerada aqui vai ser criada ali, que não vai ter. Assim, tem alguns casos que deram certo e alguns casos que deram errado, e eu sei. Agora, com certeza, os que deram errado foram muito mais. Tem casos na família. Tem a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela teve, acho que 3 ou 4, mas não foi adoção, foi ela pegava um filho de uma família, criava e ou dava problema ou a criança já saía adulta de casa. Mas eu lembro de uma que deu muito problema. Então, assim, eu hoje não, não sou a favor. Eu acho que temos que trabalhar para que não se exista mais. Então, a gente está abordando um assunto aqui que eu acho muito interessante para ser conversado, para ser esclarecido. Bom, o Marcelo pode falar com propriedade de causa, né, sobre os resultados que dão certo e que não dão certo, que são em muito maior proporção, que você está falando sobre as adoções, né, quando são negativas, resultados negativos. Então, eu vou colocar a minha visão sistêmica. Então, o Marcelo tem 12 anos falando com propriedade sobre adoções por conta do trabalho no Conselho Tutelar, e eu vou falar com propriedade sobre um olhar sistêmico da constelação familiar. A questão da adoção, eu vou começar bem profundamente mesmo, que é falando sobre o ambiente, né? Que você falou assim, que acha complicado tirar de um sistema e colocar num outro sistema completamente diferente. Realmente isso é muito complicado. Até porque a gente sabe que hoje com a epigenética que mais de 90% do que a gente está relacionado ao ambiente em que a gente vive. Eu não estou falando só do ambiente físico, né? Eu estou falando até do nosso ambiente emocional. Não é só de DNA, né? Então, quando a gente sai de um sistema, sai de um ambiente e vai para o outro, aquilo pode influenciar muito mais do que a minha carga genética, vamos dizer assim. Se a gente for olhar por esse lado, isso leva a gente a questionar por que, então, os números de adoções com resultados traumáticos e negativos são maiores, porque a gente vai ter que partir do princípio de que alguém que está adotando vai levar a criança para um ambiente melhor do que aquele que ela está naquele momento. Então, tem um assunto que é quase nunca abordado, que é sobre esse olhar da constelação que busca equilibrar os sistemas e trazer ordem para os sistemas. E aí as pessoas me perguntam a mesma coisa. Então, você é contra a adoção? Não. Eu sou a favor da adoção desde que ela seja feita da forma mais correta e equilibrada possível, e não levianamente, né? Eu sei que a gente vai tocar aqui em algum assunto que é um pouco polêmico, porque vai incomodar algumas pessoas, mas é necessário, talvez, gerar esse incômodo para que essas pessoas saiam da posição que elas estão e comecem a abrir a cabeça e tentar fazer diferente, principalmente as que pretendem adotar ou as que já adotaram e estão tendo um resultado conflitante, vamos dizer assim, vamos nem dizer traumático. E isso a gente depois acaba estendendo também para as inseminações artificiais, né? Dentro da abordagem da constelação familiar, a gente sempre preza pela hierarquia, que são 3 leis fundamentando a constelação, que é a hierarquia, isso em qualquer sistema, quem veio antes tem precedência, e se a gente aprende a lidar com isso, a gente tem muito menos conflito na vida, porque em todo lugar que você vai viver, existe uma hierarquia. Se você vai para uma religião, tem a hierarquia que tem que ser respeitada lá. Se você vai trabalhar em algum lugar, tem uma hierarquia a ser respeitada. Se você tem, às vezes até num grupo de amizade, numa tribo, vamos dizer assim,
existe um líder, existe uma hierarquia a ser respeitada. Essa hierarquia só não existe quando a gente está falando de relacionamentos amorosos e afetivos. Mas dentro de um sistema familiar, essa hierarquia também existe e ela precisa ser respeitada, embora algumas ideologias e algumas formas de educar não prezem por isso, prezem pela igualdade, e a gente está vendo que isso não dá certo. Você querendo ou não, a gente vê que isso não dá certo. Então a gente preza pela hierarquia, e aí, quando a gente vai pensar em adoção, a primeira coisa que tem que se saber, né? Quem está querendo adotar, principalmente, a adoção, ela está chegando para você, essa ideia de adotar, né? Ou vamos chamar de ideia, vamos chamar de possibilidade de adotar. Ela está chegando para você como uma necessidade de você atender um desejo seu maternal? Essa é a primeira pergunta. Eu quero ser mãe e não posso, ou eu quero ser mãe e não tenho um parceiro, enfim, é para atender o seu desejo. E aí, quando a gente vai falar de desejo, a gente está falando de ego. Então, já parte do princípio que essa adoção, essa possibilidade de adoção, já não é pela criança. É para satisfazer o seu ego. E aí tem a romantização da adoção, né? E aí a pessoa querendo satisfazer o ego é como se você tivesse. É como se fosse uma paixão mesmo. Quando você está apaixonado, você não enxerga um monte de coisa. Você mergulha de cabeça e vai naquilo sem olhar as questões que vão surgir, independente de qualquer coisa. Porque criar um filho que sai da gente já é muito difícil. Né? Estou falando na questão da educação mesmo. Às vezes você está educando junto com o parceiro e a educação também não está equilibrada, os parceiros não falam a mesma língua. Então já começa aí, sendo difícil aí. Né? Você desejou também, você construiu aquele ser com outra pessoa, você gerou aquele ser e depois não tem um equilíbrio na educação. E você imagina quando vem de um outro sistema. Uhum. Então já tem essa questão de que você precisa olhar se é pela criança ou é para o seu desejo. Porque se for pelo seu desejo, você está indo apaixonada pela possibilidade de adoção sem olhar o que você precisa cuidar também, que ninguém fala isso, né? E então a gente percebe que uma adoção ela tem mais chances de dar certo quando ela é pela criança. Vou te dar um exemplo. Eu vou visitar um orfanato, um abrigo. E eu estou indo porque eu estou indo fazer um trabalho social. E, de repente, eu me sinto apanhada por aquela criança. E aquela criança se sente apanhada por mim. A adoção aconteceu naturalmente. Eu não fui buscar para atender ao meu desejo. Entende? Ou deixar uma criança na minha porta. Ok, é para mim. Mas eu não estou indo buscar. Mas digamos que você violou essa lei, ou não, ou você respeitou essa questão de que você está realizando uma adoção pela criança. Aí vem um outro fator que é importantíssimo, que aí a gente vai voltar na hierarquia. Normalmente, as pessoas que adotam, e porque elas estão suprindo um desejo delas, elas têm medo de perder aquele objeto, que é a criança que é adotada. E elas impedem que essas crianças tenham qualquer tipo de informação ou contato ou sentimento, qualquer tipo de relação com os pais biológicos. E nesse momento os pais biológicos poderão ser negligenciados para o resto da vida. E aí a gente vê muitos casos até de adultos que foram, eu já fiz algumas constelações assim de adultos adotados que tinham questões mal resolvidas por conta de querer irem ao encontro dos pais biológicos e se sentirem em débito, na verdade, com os pais adotivos, porque eles se sentiam como se estivessem traindo os pais adotivos porque estavam indo buscar os biológicos. Então, essa é uma lei de hierarquia que não pode ser violada para quem vai adotar. A criança precisa saber a origem dela. E muitas crianças nem sabem que são adotadas. Né? Ela precisa saber qual foi a origem, por mais dura que seja a realidade dela, no momento certo ela precisa conhecer a realidade da biologia dela, porque a alma sabe aonde ela pertence. E aí a gente tem que partir do princípio que a gente é 50% pai e 50% mãe.
se eu não conheço a minha origem, como eu fico na vida? Uhum. Incompleto. Então, essa é uma premissa também básica para a adoção, e a gente observa que quando essas leis são respeitadas, dificilmente a criança tem aquele desejo louco de querer saber quem são os pais, porque eles, de alguma forma, já têm um lugar dentro delas. Porque o lugar dos pais biológicos não é substituído, não pode ser substituído. Ele é representado pelos pais adotivos. Mas a ordem familiar é a dos biológicos. Então, quando a gente segue essas leis, né, isso dá muito mais certo, a criança cresce, às vezes ela nem tem interesse em voltar lá atrás, porque aquilo já está resolvido dentro dela. Mas quando existem segredos ou algum tipo de impedimento, isso gera vários desdobramentos assim negativos, não só na própria adoção, na relação com os pais adotivos, quanto com aquele ser que foi adotado, que vai crescer cheio de crise existencial. E aí a gente pode estender isso um pouco mais também para as questões de inseminação artificial, que muitas das vezes não se conhece o doador. Então existe do ponto de vista médico-científico, existe um problema que está sendo resolvido, né? As inseminações artificiais também estão sendo muito estimuladas, né? Paga-se caríssimo para um procedimento desse que não tem qualquer tipo de garantia, pode dar certo ou não, a partir do momento que foi implantado o óvulo ali, se não a gravidez não for adiante, não é problema do médico. E geralmente essas adoções são de óvulos doados, espermatozoides doados, onde sequer quem recebeu sabe, tem a referência, não sabe, então seria de mãe desconhecida ao pai desconhecido. E esses, na verdade, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso agora também, principalmente com as questões de inseminação, desse tipo de inseminação, porque essas crianças que foram inseminadas há 20, 25 anos atrás são hoje adultos que estão batendo nos consultórios, cheio de problemas existenciais, e quando a gente vai lá atrás, a gente entende um pouco a origem disso, né? Porque se eu não sei quem é quem é a outra parte que está dentro de mim, eu fico na vida achando que eu não me encaixo em lugar nenhum. Então essa é uma das coisas. Isso pode dar insegurança, quando é alguma questão ligada ao pai, isso dá problema de direcionamento na vida, problemas profissionais, conquistas, enfim, são vários desdobramentos. Então, eu não sou contra a adoção, né? Mas eu recomendo que quem tem interesse, né, quem tem a possibilidade de fazer uma adoção ou quem tem o desejo, entender minimamente essas leis, e porque a constelação ela é uma filosofia de vida. A gente aprende muito numa sessão de constelação, mas ela é uma filosofia, ao passo que a gente começa a entender essas leis e introduzir no nosso dia a dia. Então, É importante que quando a gente fala de evolução, porque o mundo evolui, né? A gente evolui, a gente caminha para frente, as coisas acontecem, a ciência avança, os conceitos mudam, a palavra muda, né? Hoje uma palavra que hoje pode ser ofensiva não era, uma palavra que antes poderia ser ofensiva hoje não é. Então tudo isso muda com o tempo. Agora, eu acho que tipo de procedimentos, eu acho que não tem como mudar, porque senão vai acabar fazendo você involuir. Eu também tenho, eu não tenho nada, eu não tenho, acho que eu não tenho arcabouço moral para dizer que sou contra isso ou aquilo, ou adotar, ou inseminar, enfim, nada disso. Só que a preocupação é com aquela pessoa que sabe da sua origem, já tem hoje grandes traumas para serem descobertos nos consultórios. Imagina aquele que não sabe. E exatamente. não é o que não sabe, não é o que a mãe, porque tem uma hora que a mãe pode até dizer. Mas aí ele vai ver com os olhos da mãe Pois também, é. né? E também assim, e quando a mãe não souber dizer? Porque às vezes a mãe não vai saber dizer, nesse caso de doadores, não vai saber dizer. Olha, é uma doação. Você
é fruto de alguém com qualquer Marcelo, e outro. tem uma outra questão aí que eu não falei, que eu não posso deixar de falar, né? Como você falou do sistema. Quando a gente adota, a gente não está adotando só uma criança, a gente adota todo o sistema dela que vem junto com A ela. história. Toda a história. Mesmo que ela seja um bebê. Porque, veja bem, tudo que você está vivendo hoje, que eu estou vivendo hoje, estão gerando emoções que estão ficando impressas nas nossas células. Isso é registro energético. A nossa célula tem memória. Se você for estudar a epigenética, a gente vai entender isso. Se as minhas células têm memória e eu estou deixando um registro lá de um trauma, do que quer que seja, e eu vou gerar um filho a partir disso, e o meu filho terá as minhas células, terá o meu DNA, é claro que nas células dele também terão esses registros que partiram de mim, que poderão ser expressos ou não, vai depender do ambiente. Então, não dá só para romantizar uma adoção, achando que vai ser tudo belo e maravilhoso. Eu não estou desencorajando ninguém a fazer. Só que a gente precisa entender você precisa entender o que você vai enfrentar. Porque não é tão simples assim. Você está adquirindo todo um sistema que vem junto, do qual muitas vezes você não sabe o que aconteceu lá, e de repente, e é uma caixinha de surpresas. E por que a gente está falando isso também, né? Você já deve ter tido casos de adoções que foram desfeitas por causa disso. Né? E aí, depois que você está com o sistema lá, vem todo aquela. Olha, você observa que tem crianças que às vezes nem conheceram os pais, mas elas têm os trejeitos dos pais. Elas se movimentam, o movimento corporal é igual ao dos pais. Eu não estou falando só da constituição física. E aí, como é que você explica isso? Se às vezes ela nem conviveu, ela nem conheceu. Porque esse registro está aqui dentro. Então, com isso, vem todo o registro emocional, todos os traumas, enfim, tudo. Isso não pode ser ignorado e as pessoas não se atentam para isso. Tem uma família que eu conheço que ela fez uma adoção, e hoje a garota está com 20 anos, ela é idêntica ao pai adotivo. Fisicamente. Uhum. Como é que pode se ela não tem... Ambiente. Lembra que eu falei que mais de 90% é o ambiente que faz. Então, eu acho que até se a gente for colocar nesses 90%, na verdade não seria nem 90%, é um pouco mais. A epigenética fala que 5% são os genes e 95% é o ambiente. Ela conseguiu transformar e mudar a genética dela com o ambiente. A gente tem 95% de chance de mudar a nossa genética. Então, a epigenética é muito mais forte do que a nossa genética. Mas será que as pessoas que estão envolvidas nesse processo têm conhecimento disso? Será que elas têm resiliência suficiente para entender que cada passo que elas vão precisar dar vai precisar de muita resiliência e compreensão para você mudar? E mesmo que você queira mudar, será que aquele ser está disponível para aquele ambiente que está sendo oferecido para ele? Não sabemos. Quantos casos de pais e mães, casal, coloca um filho no mundo e o filho é absolutamente contrário dos pais, tem hábitos diferentes. E aí? Recebeu uma educação primorosa, tem uma vida confortável e não é aquilo que os pais imaginavam que eles fossem. Então, o ambiente a que ele se disponibilizou, ele rejeitou o ambiente familiar que ele tinha e ele estava muito mais disponível para outro ambiente. Então, assim, é possível? Talvez as chances de dar certo sejam muito maiores do que as que estão dando errado. Mas as pessoas não sabem como conduzir, porque está indo só pela romantização e pelo desejo do ego, e não pela necessidade que o próprio sistema traz para você. Eu fico pensando o seguinte, para se adotar é feito é um longo caminho. Da vontade à adoção é um caminho muito longo. Tem a intenção, tem o cadastro, tem as entrevistas sociais, tem as pesquisas, tem as certidões, tem as comprovações. É uma série de coisas para não dar errado.
E ali perpassam por dezenas de profissionais gabaritados para explicarem e avaliarem essa atitude. O que está errado ainda? Porque eu acredito que essas leis não estão sendo vistas, essas leis sistêmicas. Inclusive em relação à constelação familiar, né, nos últimos 3 anos ela se tornou muito mais popular. Foi bom, muito bom por um aspecto, mas por outro, assim como em todas as profissões, existem pessoas que estão indo fazer um workshop de constelação, porque um workshop nada mais é do que eu constelar alguém e outras pessoas estarem assistindo, é mostrar como eu faço, mas mostrar como eu faço não é a mesma coisa de ensinar como eu faço. Então, tem pessoas que estão indo a workshop de constelação e já se acham consteladores e daqui a pouco já estão dando curso, sem ter vivência. Você vê, eu me formei em consteladora familiar em 2017. Estamos indo para 24. 7 anos, né? E apesar de eu dar aula de naturopatia, várias coisas, um monte de gente me fala, mas quando é que você vai dar uma formação em constelação? Porque eu ainda não me sinto preparada para isso. Quer dizer, na verdade, hoje eu já me sinto preparada para uma formação, mas eu não tenho disponibilidade para isso, né? Porque eu acho que uma coisa é eu fazer, outra coisa é eu ensinar. Então eu tenho respeito a isso. E hoje em dia existem muitos consteladores por aí, existe ainda, infelizmente, uma rixa entre alguns conselhos, né, e o processo da constelação, porque de fato, às vezes, em uma sessão, que a constelação é uma sessão, geralmente é uma sessão única para um determinado tema. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu atender uma pessoa e a pessoa dizer assim, nossa, em uma sessão é como se eu tivesse resolvido questões de anos que eu O que tenho é com o meu. sistêmico? Porque a gente não olha um lado só, é o olhar do todo. Eu olho todos os sistemas. Se eu entendo, se eu quero compreender a minha relação com meu pai, eu tenho que tirar você, a sua relação com seu pai, eu tenho que tirar você da sua ótica limitada e linear e te mostrar todo o sistema. O que está levando você a fazer o movimento que você está fazendo. Então eu tenho que, às vezes, posicionar outras peças da sua família, o que quer que seja, para você entender. É como um jogo de futebol. Uma coisa é você olhar o jogo daqui, outra coisa é você olhar lá de cima da arquibancada. Às vezes um lance que você está vendo aqui, você acha que o cara jogou a bola errado, mas lá de cima, quem está lá em cima viu tudo. Então viu o Entendi. jogo inteiro. Então, Isso assim, é a se o constelação. profissional que trata, a equipe técnica do juizado, que trata das famílias, que atende as famílias que aptas ou que querem adotar, deveriam ser formadas Então, muitas já são consteladoras? formadas. A gente tem estudos que parece que as ações judiciais reduziram em 38% o litigioso quando a audiência de Conciliação. conciliação, quando são feitas constelações na audiência de conciliação. Então, só que aí existe uma questão de vira e mexe vem um conselho contra e já querendo tirar. Então, não existe, na verdade, um movimento para que esses profissionais sejam capacitados, mas muitos já são. Na minha turma, na época, tinha gente do Ministério Público, tinha juiz, a pessoa que me deu a formação também, que é a Selma Vilaverde, que é uma referência, ela foi uma das, acho que a primeira no Brasil a trazer essa formação, e ela aprendeu direto com a fonte, que foi com Bert Hellinger. Ela tem muitos alunos na área jurídica, judicial, né? Mas eles fazem por conta própria. Tá? Eu já atendi várias pessoas também da controladoria, do Estado, enfim. E eles fazem até a formação por conta própria para ajudar nas questões do próprio trabalho deles. Mas não é algo ainda que seja definitivo e imposto pelo judiciário. Né? As pessoas fazem de forma voluntária e dá muito certo. Existe algum workshop pequenininho que você possa disponibilizar para um evento de metade de um dia sobre esse tema? Posso? Sim, a gente podemos fazer com grupos, podemos fazer com. Mas assim, para a gente fazer o workshop, eu preciso ter pessoas que desejem, que estejam disponíveis para constelar. O ideal é não fazer isso, por exemplo, numa empresa. Não, é num fórum.
Um congresso. Isso. Porque se a gente faz numa empresa e eu tenho que trazer um tema que às vezes é muito íntimo, isso pode expor demais a pessoa para aquele ambiente ali, que às vezes é um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente hostil. Uhum. Né? Então, mas dá para se fazer sim, fóruns, e a gente precisa ter pessoas, até na plateia, que estejam disponíveis a fazer a constelação, e a gente monta lá na hora, e isso é um workshop. É a gente trazer um tema, trazer uma pessoa, trazer os representantes e fazer a sessão ali, que é breve, concisa, e é bem direta. A gente diz que é cirúrgica. Então, quem assistiu até aqui, escreve constelação aí no texto e procura você aonde? Meu Instagram é Fabiola F. Furtado. Pelo Instagram, acho que é mais fácil. Né? Meu canal do YouTube, eu não falo sobre constelação ainda, porque tem outras coisas com a naturologia envolvidas, né? Porque eu fiz a naturologia e a constelação concomitantemente. Então, eu trabalho as duas coisas. Se você me perguntar hoje o que eu gosto de fazer, eu gosto dos dois. Quando eu estou atuando na constelação, eu fico muito envolvida e maravilhada ali. Eu desenvolvo um programa numa escola chamado Programa Tempo Azul, onde eu atuo com as duas coisas. Então, é um programa que eu atendo aos alunos, aos funcionários da escola e estendendo isso às famílias, né? Porque a criança nunca é o problema, ela só expressa o problema do sistema. Então, a forma que a gente encontrou de ajudar essas crianças é estendendo esses atendimentos para a família, para os pais, e aí normalmente vem a questão, dependendo do que ela vai trazer, aí eu identifico ali se há necessidade de fazer uma constelação ou se é um acompanhamento com a naturologia. Então, quem quiser me achar é Fabiola F. Furtado no Instagram, e aí só mandar um direct. A sensação sempre é que falta falar sobre alguma coisa, mas realmente não dá mais tempo. E eu queria te fazer uma pergunta assim, das questões que você abordou aqui, sobre a naturologia, sobre a constelação, qual que você mais usa na sua vida particular? Eu uso muita. Eu acho que eu não consigo medir assim, se tem uma mais ou menos, né? Eu acho que eu já mudei muitos hábitos da minha vida depois que eu me tornei naturóloga, e você sabe disso. E na constelação também, principalmente no meu relacionamento, né? Eu estou no segundo casamento, a compreensão que você tem em relação ao outro e saber se colocar no seu lugar, na educação da filha também, na minha relação com as pessoas, a gente aprende a equilibrar, porque às vezes você acha que, eu estou dando demais, fulano não me dá nada, e quando você entende a lei do equilíbrio, que a questão não é só com aquele que não está te dando, é que você que está dando demais e não está dando espaço para que o outro te retribua. Então, eu, eu não sei, eu acho que eu consigo usar os dois numa medida boa, assim. Claro que de vez em quando a gente vai. Ninguém é perfeito, né? Mas eu consigo usar, equilibrar bem as duas formas. Tá bom. Ok, vamos acabar por aqui? Até a próxima, porque a próxima a gente nunca sabe a data. E nem o próximo tema a gente também nunca sabe. Nunca sabe. Tá bom? Beijo. Ai, você é demais. Você é demais.